graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui para o primeiro episódio do podcast Na Palavra. Amém. Estreamos nosso podcast hoje. Temos o nosso convidado, que será o convidado que trará seu testemunho para que vidas sejam edificadas. Amém. E que pessoas venham entender o poder transformador de Jesus. Amém. Ele, que é casado, tem 2 filhos, tem 42 anos, ele é pastor da comunidade evangélica Renascidos em Cristo, presidente do projeto Ajude-nos a Ajudar, mas nem sempre foi assim. E para contar o seu testemunho, está aqui conosco Jackson Mendes. Seja bem-vindo, meu irmão. Glória. Pai do Senhor Jesus, boa noite a todos. Aleluia. Glória a Deus, Pai do Senhor. Irmãos, vim falar um pouco, né, do meu testemunho, falar um pouco do que Deus fez na minha vida. Louvo a Deus por tudo que Ele tem feito, louvo a Deus pela minha família, louvo a Deus pela minha esposa, louvo a Deus pelas pessoas que acreditaram na minha vida, porque houve um tempo que nem eu mesmo acreditava mais, né? É verdade, existe essa fase, né, Varão? Não é fácil não. Não é fácil. Mas estou feliz de estar aqui, quero agradecer pela essa oportunidade. Amém, nós Amém. agradecemos, a honra é toda nossa e de quem está nos assistindo. Sim. E na técnica do programa, não poderia esquecer dele, Rodrigo. Rodrigo, obrigado, Deus abençoe sua vida, meu irmão. E está aqui também conosco a esposa do Jackson, né? Aline, linda. Está aqui a Aline, que é a varoa, a mulher valorosa. Jackson, meu irmão, vamos lá. Conta para nós, para os nossos ouvintes, quem era o Cola? Como que começou a trajetória do Cola? O que chamou o Cola para ser quem ele foi? Bom, eu não sou diferente de muitos da periferia, né? Vim de família disfuncional. Meu pai teve problema com álcool, teve problema com vício, adicto também. E fui criado nesse ambiente de contenda, nesse ambiente de luta, de provação. Porém, tinha minha avó e meu avô, né? Que já desde criança eu já via eles congregando, buscando ao Senhor. Eles eram a estrutura da minha família. Eu acredito que se não fosse eles como exemplo, acho que o Cola teria se tornado coisa pior do que era, né? Porque muitas coisas eu deixei de fazer por esse motivo, por ter uma base, né? Por ter uma estrutura espiritual mesmo não entrando no caminho. E o que acontece? Eu não tinha muito sonhos, não tinha muito projeto, sabe? Acho que devido à criação, eu fui privado disso. Às vezes eu paro para pensar, eu fico vendo meu filho falando, quer ser alguma coisa, tem sonho de fazer isso, fazer aquilo. Eu não fui um menino que sonhou. E a diferença de idade dos meus irmãos era muito grande. Então eu fui criado na rua, né? Criado na rua, e não demorou muito tempo eu conheci a droga. Fui conhecer a droga, eu já estava com 13 anos de idade. A primeira vez que eu fiz uso de maconha, eu fumei 13 baseadas. Nossa. Foi. Né? A primeira vez? A primeira vez. Tudo meu era muito compulsivo, né? Eu abraçava o mundo mesmo. Mas eu tinha algo comigo que era diferente. As duas coisas eram muito fortes na minha vida, tanto a parte ruim como a parte boa. Eu acredito que se eu tivesse me lançado de verdade no caminho das trevas, meu nome ia repercutir. Mas eu sempre tive temor a Deus, por ter conhecido a Deus desde criança e presenciado muitas coisas que, na compreensão até mesmo minha, de qualquer outra pessoa que tivesse visto, não teria como não temer e não acreditar em Deus, né? O espiritual sempre foi muito forte, tanto o maligno como o benigno foi sempre muito forte, muito presente na minha vida. Então eu não me lançava para o mundo de corpo inteiro. Eu sempre fiz o que eu queria fazer. Ninguém me induziu a usar droga. Pelo contrário, eu quis. A primeira vez que fumei cigarro também ninguém me induziu. Eu quis fumar um cigarro. Mas era muito compulsivo, né? Tudo para mim era em excesso. E aí com 15 anos já comecei a me envolver com a criminalidade também, né? E aí foi aonde o Cola começou a ser formado. Esse apelido já veio dentro de casa, porque aonde meu pai e eu ia atrás. E aí ele colocou de cola, e aí quando eu entrei acho que foi na primeira série não, no prézinho, lançaram aquele tubo de cola que era só puxar a tampinha. E eu fui querer abrir um tubo para uma menina e forcei.
E nessa que eu forcei, estourou a cola na minha cara, aí virou cola de vez, né? Mas esse apelido, ele, de certa forma, ele me frustrou, ele deixou marca, porque na percepção das pessoas já assimilava cola com algum usuário de droga desde criança. Eu sofri retaliação. Minha família, disfuncional. O pai adicto, né? A minha família, num contexto geral, não era boa coisa, né? Cada um era envolvido um com crime, outro na droga. Minha irmã, mesmo com 13 anos, já estava morando com o Robert, que era irmão do Catita, da comunidade da favela do Boi. Então, ela já estava à frente da criminalidade, do tráfico, com 13 anos de idade. Então, só o fato do meu apelido ser Cola já gerava retaliação. Deixei de ser convidado para algumas festas, né? Os pais impediam os filhos de ficar comigo sem saber de nada, né? Não fica com esse menino que ele cheira cola, que ele usa droga. Eu confesso que isso me revoltou. Isso me revoltou, no entanto, que quando realmente eu entrei no crime, virei um cara, de certa forma, temido, eu fiz questão de bater de frente com todos os pais lá da onde eu morava, né? E lançar a verdade, né? Para eles não cometerem os mesmos erros que cometeram comigo, porque gerou ira no meu coração. Eu falei, o que eu sou hoje é por causa de vocês, muito do que eu sou hoje foi por causa de vocês, né? Então eu criei uma blindagem, porque não tinha com quem me defender, né? Não tinha o irmão mais velho, não tinha o pai. Então eu criei esse cola que foi a defesa por muito tempo na minha vida. E quanto mais tempo foi passando, mais eu fui me aprofundando. Mas assim como eu falei, eu não me lançava, não me jogava de vez, né? E por outro lado, eu era uma pessoa querida, porque eu cativava bastante pessoas, né? Sempre fui um cara extrovertido, zoeiro, louco. E eu fazia questão de não expor esse lado meu. Tanto que as pessoas foram descobrir que eu fazia uso de droga, ou até mesmo envolvido no crime, foi depois, né? Eu fazia o possível para esconder isso e omitir isso, em questão de respeito, né? Hoje em dia, os meninos fazem questão de mostrar que está envolvido no crime. Naquela época, nem foto podia tirar, né? Eu costumo falar até nos meus testemunhos, se na minha época tivesse Facebook, rede social da forma que é, nossa, eu estava pregando nos Estados Unidos já, com todas as fotos que dava para ter tirado. Mas eu de certa forma, eu omitia isso, até mesmo porque a questão dos meus avós, né? O respeito era muito grande. E eu não queria que eles sofressem decepção nessa parte, né? Eu já tinha muita decepção com família, com meu pai. E eu não queria passar isso para eles. Então, eu escondi o máximo possível, né? Teve uma hora que não teve como. Até minha própria esposa, quando ela começou a namorar comigo, ela nem imaginava, né, o que eu era envolvido, o que eu fazia. No segundo dia que ela foi ficar comigo, ela já encostou, estava com 3 revólveres na cintura. E ela falou, o que é isso aqui? E ficou assustada. E aí começou a me requisitar, querendo saber o que eu fazia, deixar de fazer. Mas eu também não passei para ela, né? Mas o cola foi esse. Não diferente da maioria dos meninos da periferia, né? E olha que eu tive oportunidade... algumas oportunidades eu tive na vida quando criança. Porém, eu não tinha quem me instruísse, me orientasse, me apoiasse, né? Eu não tive essa pessoa que incentivasse. E aí foi a hora que o mundo me incentivou, né? O mundo me mostrou um caminho sedutor, que todo mundo sabe, o mundo seduz, o mundo é gostoso. E ele continua indo o mundo, né? Com as crianças, com os jovens, né? Continua e mais presente do que você pode imaginar, né? Mais presente do que você pode imaginar. Na minha época, querendo ou não, sempre tinha alguém ali presente. Hoje, não. Essa questão da rede social, internet, né? Essa multimídia aí que está na mão das criançadas, os pais estão muito ausentes dos filhos. Verdade. Né? Então, está se tornando não só rebelde, mas uns filhos realmente frustrado, né? Depressivo. E eu, por mais provas que eu passava, eu nunca fui uma criança depressiva, né? Eu ainda brinco hoje, falo tudo é bullying, tudo é isso, tudo é aquilo. Meu Deus do céu, eu ia para a escola sem um short furado, sem cueca, pé no chão, cabelo desse tamanho, cheio de piolho. E às vezes sem comer, né? Passava a noite acordado com meu pai brigando, quebrando as coisas tudo em casa. E aí chegava na escola, ainda tinha que fazer a lição, se não fizesse apanhava na escola, apanhava em casa. E eu não era uma criança frustrada, né? Eu não era uma criança frustrada da forma que eu vejo hoje, né? E teve coisas que marcou minha vida, e escola principalmente, né? Eu tive um problema com a professora Marília, e eu acredito que já havia muitas coisas guardadas dentro de mim, porque eu não falava,
né? Eu sempre fui menino muito pacato, quieto, depois que eu me soltei. E teve uma situação lá que eu falo até hoje, que traumatizou minha vida mesmo. Falei na escola Laurinda sobre isso, né? Até de uma forma para orientar. Porque o que acontece? Na escola as pessoas vê só o final, né? Elas não vê o começo. Elas vê o final. E teve uma situação lá que o menino me chamou para brincar de lutinha e eu capoeirista, virei o pé, estourou todos os dentes da boca dele. Uns 4 dentes foi pro chão. Quando a diretoria chegou, né? O inspetor chegou, falou, ele me bateu, aí já veio aquele bolo de gente pra cima de mim. Esse menino é um monstro. Esse é o cão em pessoa. E aquilo foi encravando. Aí chegou na 4ª série, teve essa situação da professora ter faltado. E aí eu peguei minha mochilinha. Essa mochila, eu fiquei com ela por 5 anos. Eu achei no lixo ela. E eu tive um apego com ela que não trocava aquela mochila por nada. E eu comecei a bater e fazer um samba lá, porque a professora tinha faltado. Aí a professora Rosimeire pegou e falou bem assim pra mim, falou, para de bater. Aí eu olhei pra ela, né? Não era minha professora, continuei batendo. Mas não desrespeitei, não falei nada pra ela. E aí ela passou pra Marília que eu tinha desrespeitado, tinha respondido ela e tal. Nossa. Aí a Marília falou, vem aqui, Jax, quero falar com você e tal. Você desrespeitou a professora Rose? Daí eu falei, eu desrespeitei a senhora? Quando eu falei, eu desrespeitei, ela me deu um tapa, que nem minha mãe me deu um tapa daquele. E aos 26 anos eu encontrei ela de novo. As pedras se encontram. Essa sua experiência, essa sua experiência que você teve com droga, que tipo de droga você usava? Eu fiz uso da maconha, né? O uso da cocaína. A cocaína eu fui fazer uso, eu já estava com 20 anos de idade. Com 17 eu vendi, 17, 18 eu vendi. Você chegou a vender? Vendi. Vendia, eu pegava, na verdade, eu pegava solta, né? Na minha época eu vendia um e ganhava outro, né? E aí eu fazia 3 com o que eu ganhava. Nossa. Então, e eu não fazia uso, eu sabia tudo como que era o esquema da mistura, que precisava colocar, então nunca que eu ia usar aquilo. Eu fui usar, eu tinha 21 anos, foi no aniversário lá na Tiburcio, acho que era Castellúcio, como que chamava aquele karaokê? Castellúcio, né? E nós tínhamos feito um assalto nessa época, nós fechamos lá o karaokê, um monte de gente. Aí nisso aí um amigo meu começou a oferecer, vai, eu não, tô legal. Mas de tanto ele persistir, eu peguei e fiz uso, né? Isso já tá no sangue. Eu acho que eu me viciei no primeiro dia. A cocaína foi o câncer na minha vida, na verdade, né? A cocaína, porque até então, a questão da maconha, eu tive controle, eu fumei por um tempo, parei. A bebida também, eu não tinha muito... não bebia com tanta frequência. Você fazia quando você queria, né? Isso, vontade você ia, mas entendeu? A cocaína, aí começou as trevas na minha vida. Essa foi a época que realmente eu vi a mão de Deus sobre minha vida, foi quando eu comecei a fazer uso da cocaína. Os assaltos já não tinham o mesmo propósito, né? Tudo era movido à droga, né? Antigamente, quando eu fazia assalto, a gente ia para a praia, a gente curtia, depois dos assaltos começou a fazer uso, né? Então, ali começou minha vida realmente... Tem alguma experiência marcante com a cocaína que você pode compartilhar? Em qual sentido? Algo que você lembra assim, que você fala assim, nossa, meu, que eu preciso parar. Barão, muitas vezes. Mas eu vou contar algo em particular, que foi quando já começou... Fica à vontade, né? Deus, só conto que você... Deus se manifestar na minha vida de uma forma muito clara. Como eu falei, eu sempre senti Deus na minha vida, né? Eu, graças a Deus, eu nunca tive que tirar a vida de ninguém nessas situações, né? Em outras confusões, aí já não posso dizer isso, mas em assalto eu não colocava munição no revólver porque eu não queria ter isso comigo. Mesmo quando muitos dos assaltos era fita dada, né? Então até a própria empresa ganhava. Mas eu não arriscava colocar porque eu falei, eu não vou tirar a vida de um policial ou até mesmo de uma pessoa que esteja trabalhando, prefiro morrer. Os caras ficavam doidos comigo. A importância da oração, né? Ixi, eu tinha muito temor nisso, né? Para quem me conhece sabe que eu era muito correto com essas coisas. E tanto que até hoje não tem pessoas que têm algo contra a minha pessoa, né? Pelo menos espero. E aí, o Fredson,
teve uma situação que eu já estava sentindo Deus me chamando de uma forma assim, você sabe do projeto que eu tenho sobre a tua vida e eu quero você aqui nesse caminho, né? Porque por mais que havia maldição sobre a minha família, sobre a minha casa, a promessa de Deus ela era muito presente. E eu já estava cansando dessa vida de certa forma. Esse dia eu fiz uso de cocaína, eu acredito que eu usei uns 40 papel em 1 hora. Nossa, que muita coisa. Não, isso aí depois eu usei mais 40. Caramba. A gente ia buscar na colina, eu pegava cocaína solta, era de 500 gramas, 600 gramas, era muita droga. E esse dia eu tinha feito uso de muita droga já. Já tinha passado por uma blitz, o policial me revistou, eu falei que estava de certa forma correndo de 2 rapazes que estavam atrás de mim, que eram 2 amigos meus. Eu falei, eles estão me seguindo desde lá de cima, os policiais foram para cima deles e eu saí fora. Eu estava com 60 papel enrolado no cordão da bermuda. Isso já foi uma estratégia, que eles não estavam com nada. Eles não estavam com nada. E quase eles foram presos. Coitados. Eu fui tão convincente que... Hoje continuam os amigos? Continua. Teve uma cena que marcou entre eles, né? Não com o Marcel, mas com o Carlão e mais outro rapaz. A gente chegou a dar tiro um pra cima do outro. E a bala não saiu. Você conhecia o Carlão? O Carlão, o irmão do Marcos. E nem não saiu munição de nenhum revólver. E nesse dia, irmão, o que acontece? No entanto que ele foi para roubar comigo esse dia. Eu falei com Deus, eu falei, Deus, se é realmente você que está na minha vida, me dá um sinal, porque eu já estou cansado dessa vida, eu estou vendo que eu vou daqui para pior, né? E aí tinha um karaokê no bar onde que eu estava lá, que era o Plaza 1 e Plaza 2, né? No Plaza 1 só colava nó e no Plaza 2 colava nó e bandido. Então tinha essa divisão. Que avala. E aí começou a tocar um louvor no karaokê, que era o Águas Purificadoras. Diante do trono. E aí quando eu fiquei prestando atenção na letra, e lá ia a letra, resiste um rio, Senhor. Eu falei, nossa, que louvor lindo. Aí chamei os caras, eu falei, presta atenção nesse louvor aí. Aí eles olharam pra minha cara assim e falaram, tá bem louco, mesmo. Que louvor? Eu falei, esse louvor que tá passando aí, tá falando comigo. Tô sentindo que Deus tá falando de cura e tal. Aí os bandidos olham pra cara do outro, falou, Jackson, mano, cola, na moral, para de usar droga, mano. Para com isso que você não tá bem, você tá ruim. Daí eu falei, mano, você não tá vendo? Eu falei, não tem louvor, cara. Não tem louvor, não tem hino, não tem nada, porque esse karaokê tá desligado, né? Meu Deus. E aí pegaram, ele mostrou... Você ouviu o louvor e não tinha louvor no ambiente. Eu vi a letra, eu vi no ambiente não tava tocando. Não tava desligado. Sinal tava que você desligado. No entanto que, depois de 8 meses, eu ouvi ele mesmo, esse louvor, e aí... Então, enfim, esse dia eu fiquei muito ruim de droga. Eu fui pra cena... E aí eu passei na casa da minha tia falou algo pra mim também. Ela falou, Jackson, eu não sei o que você tá fazendo aqui, mas se você for, né? Se você for... A minha mãe tinha falado a mesma coisa. E aí cheguei lá no local, o rapaz dentro de um bar, ele parecia que queria falar algo pra mim, sabe? Parece que ele pressentiu, eu sei que vocês vão aprontar, mas ele me colocou uma porção de azeitona, de calabresa. Eu falei, eu não pedi nada disso, meu. Daí ele falou, não... É por conta da casa. E colocou assim, olhando fixamente nos meus olhos. Eu falei, esse cara quer falar alguma coisa para mim. E nesse dia eu vi o manifesto do Senhor, né? Eu vou falar por que eu vi o manifesto do Senhor, porque eu sabia que se eu fosse preso eu não voltava, né? Eu era muito genioso, a personalidade muito forte. Então se eu caísse dentro da cadeia, ou eu virava o bichão... Você nunca chegou a ser preso? Não. Eu estava próximo, muito próximo. Esse dia poderia ser o dia... Nossa, isso aí foi uma das vezes que realmente eu fiquei próximo de preso. E aí, o que acontece? A mulher tinha um percurso, uma linha reta a seguir. 15 anos da vida dela, ela fez isso. E nesse dia, ela virou bem na esquina onde que eu estava. Ela começou a olhar para mim, olhando para ela. E ali eu escutei a voz. Falou, se você for, você vai ser preso. E aí eu falei com os outros rapazes que estavam comigo. Eu falei, não. E nisso daí... Graças ao bom Deus, não conseguimos fazer esse assalto, eles desistiram, ficaram bravos comigo. E esse dia foi onde que eu fiz uma aliança com o Senhor nesse dia, no sentido de não vou fazer mais, né? Que eu não ia roubar mais. E eu não roubei. Desse dia foi a última vez que eu saí para fazer algo relacionado a isso. Só sei que no local onde que eu ia roubar, a GCM tinha colocado câmera na escola. Então depois foram roubar lá. Uma semana depois foram roubar lá.
e as pessoas todas que foram roubar foi presa, né? Por causa que acionou lá na central, aí não ficou um preso. E Deus falou comigo ainda, falou, ó, se vocês tivessem roubado, vocês não iam passar desse viaduto. E aí eu falei isso no carro, os caras pulavam alto. Eu falei, você é louco? Bravo, tá muito louco esse cara. Bravo. Né? Mas era tudo consequência da droga. E aí a cocaína começou... Ela se tornou o problema. E aí você chegou a parar com o crime, mas Sim, continuou com a cocaína. a cocaína. O que acontece com a droga, Fred? O problema não está na droga, está na pessoa. Né? Eu li uma vez um livro que chama Droga da Obediência. O problema nosso, nós somos obedientes a nós mesmos. Normalmente você não ouve conselhos, por mais que você tenha experiências e tal, mas a maioria das pessoas tem isso, ela faz o que ela quer fazer. Só que algumas pessoas fazem de uma forma mais intensa. E eu era muito autoritário, muito cheio de mim. E eu falava que droga, essas coisas não tinha poder sobre minha vida. Eu que controlava, né? Então demorou muito tempo para mim entender que a droga já tinha me envolvido. Né? Minha esposa falava que eu era... Meu, você não está bem, você já tá demais. E todo esse processo você com ela? A Aline apareceu depois desse assalto. Desse último assalto, a gente começou a se conhecer. Eu ainda fazia uso de arma, né? No entanto, quando a Jaque nasceu, eu fiquei mais um ano armado ainda. E aí, mas assim, esse porte de arma que você usava era só pra se proteger, se alguém levar uma? Não, eu tinha algo comigo, foi por isso que eu deixei. A revólver pra mim era pra matar ou pra roubar. Não tem essa de sacar pra ficar brincando de gatinho. Então, eu tinha essa visão. E foi justamente por isso que Deus me questionou. Teve uma briga lá na quadra, e aquele dia o cara me jurou, e aquela situação toda, eu falei, você não sabe o que você fez, meu, né? E aí eu voltei pra casa, e na hora que eu saí de casa, ainda eu escutei minha filha chorando, e aí algumas pessoas me querendo me segurar, não faz isso, cola, não faz isso, não faz isso, e fui arrastando todo mundo. Entrei dentro da quadra, sei que entrou 9 caras dentro de um Fusca aquele dia. Né? Eu falei, eu ia sentar bala em todo mundo. E aí depois daquele cenário... Naquele dia o revólver tava com bala. Tava, muita. Ali já não, aquele corpo já não pertencia mais a mim. E tudo era um tratar de Deus. Nesse dia eu olhei para o céu e falei, isso não é para mim mais, eu vou me desfazer disso. E não tinha só, eu tinha 9 revólveres, então o negócio eu gostava. E esse era o último. Aí eu me desfiz disso e eu fiz uma aliança com o Senhor aquele dia. Eu falei que eu nunca mais pegava num revólver, né? E também foi a mesma coisa quando eu senti que eu queria casar com a Aline. Eu era muito vassoura, né? Pra quem me conheceu, eu era muito vassourinha, muito mulherengo. E era difícil ficar com uma menina só. Pra quem não conhece a gíria do muito vassoura... Amado. Isso é coisa dos antigos. O novinho não vai entender. É mulherengo, não sei. Passava o rodo, pra falar a língua certa. E eu fui muito transparente com ela. Quando a gente começou a namorar, eu peguei e falei, é isso que você quer? Você vai sofrer, né? Eu vou trair você, eu não fico com ninguém sério e tal. Mas era muito Deus na vida dela. Que e além de tudo, andava armado ainda. Ainda armado. Ainda essa parte eu não contei, ela foi descobrir depois. Só sei, Fred, que nisso tudo aí eu realmente percebi que gostava dela. Né? Eu saí para Suzano, tinha feito um assalto, fui para Suzano. E lá eu fiquei com a moça, mas eu não consegui passar, nunca consegui passar do além de ficar somente, sabe? E eu falei, meu Deus do céu, acho que eu tô gostando dessa menina de verdade, não é possível. E aí eu cheguei, ela já desesperada, 1 semana sem me ver. Olhei pra ela, eu falei, ó, tava com a menina ali e tal, e eu queria falar isso pra você, né, que eu quero namorar com você, a única coisa que eu te prometo é que eu nunca mais te traio. E ela chorou bastante, e aquele dia ela aceitou, e na hora que eu saí da casa dela, eu me lembro como se fosse hoje, eu falei, que eu fiz? Eu falei, como? É pior que tudo, nunca que eu vou conseguir ficar só com ela. E eu fiquei 8 meses sem ficar com ninguém. Para mim foi uma vitória das vitórias. E aí foi onde que eu tomei essa decisão de casar. A Aline foi o projeto e o instrumento que Deus preparou sobre a minha mão, sobre a minha vida,
para que a promessa dele se cumprisse. Mas você, assim, você casou, mas você não estava nada convertido. Não, mas é que nem eu falo, já estava caminhando. Eu já era temente ao Senhor. Em que momento da sua vida começou o seu processo de conversão? Quando que você começou, assim, realmente a entrar? Então, depois que eu comecei a namorar com a Aline, a minha irmã, ela se envolveu numa situação em Itaquá, ela teve que vir para casa, e aí nisso ela começou a dormir no meu quarto. Aí que eu não tinha para onde ir. Comecei a ir para casa dela, ficava na sala, e a mãe dela, uma serva do Senhor, da congregação cristã. Eita. O pai também, servo do Senhor, da congregação cristã, permitiu o doidão aqui morar lá, né? Então, foi um toque de Deus em tudo. Isso aí é Deus mesmo, jamais, né? Em todo tempo Deus era na sua vida. Eu não ia deixar a Jaque namorar no sofá, imagine dormir. Isso, com o tempo, depois eu comecei a parar para pensar nisso. Falei, como ele permitiu a filha dele ficar com o cara dentro do quarto? Sempre foi Deus, sempre foi Deus. A oração não tem data de validade. Não. E esse dia aí foi... Quando eu me levantei, eu já estava morando lá. Eu peguei e falei, Aguinaldo, quero casar com sua filha. Ele deu um glória a Deus, desesperado, sabe? Eu sabia, porque ia ser uma vergonha para ele, né? Se eu saísse dali e, no caso, não ficasse com a filha dele, ia ser uma vergonha. Esse foi o momento. Esse foi o momento onde que eu comecei a congregar, comecei a buscar o Senhor na congregação cristã. Fiquei 1 ano e pouco testemunhado, quase 2 anos testemunhado, né? Aí eu passei pelo batismo. Só que esse processo, Fred, não foi fácil, né? Porque Nunca é fácil. A droga, a droga... Esse tempo, a droga não tinha surgido tanto efeito como quando eu percebi o mal que ela fazia, né? Quando eu identifiquei esse mal, é aí que foi difícil. Então, nesse processo de conversão, Deus se apresentou, Ele mostrou que Ele era comigo, né? Ele começou a tirar aquilo que realmente, por mais incrível que pareça, a droga não era o problema maior que eu tinha naquela época, né? Essa questão de mulher, a questão de mundo, isso daí era muito ruim, né? De bebida, de colega. Então, Deus foi tirando tudo aquilo que foi necessário, que realmente podia, né, fazer um mal para a minha vida a ponto de não ter mais volta. E aí, quando eu casei, eu fui buscar Deus em oração. Eu falei, eu preciso me batizar. Comecei a buscar confirmação de Deus nessa parte. Só que eu bebia, fumava, né? Bebia, fumava e tinha vezes que eu cheirava. Eu já estava passando por essa luta. Parava e voltava, parava e voltava. E eu falei, eu não vou me batizar assim. E ela também sentindo de se batizar. Nós fizemos uma viagem, fomos buscar a palavra numa salinha lá no Camanducaia, lá no interior, lá no meio do mato. E Deus falou acerca do batismo, falou acerca do chamado. Né? Falou, se você colocar diante de mim, eu vou te chamar. Só sei que eu passei por três congregações e falou sobre o batismo. E aí, no último dia, foi uma segunda-feira. Foi onde que Deus usou o irmão lá e falou, se você for assistir o batismo, eu vou te chamar. Né? E aí eu travei assim, porque eu falava, só vou se ele me chamar. Falei, então vai que eu vou te chamar. E eu fui assistir esse batismo. E foi algo sobrenatural. Porque 3 anos antes, um rapaz cantou o hino 380, que era 380, 380, que ficava, vinde a mim, vós todos. Ele começou a cantar aquele louvor lá e eu peguei e falei, se você não parar de cantar, eu vou te dar um tiro na sua cabeça. Uhum. Porque aquilo me irritou, a voz dele me irritava e ele me irrita até hoje. Até hoje ele é chato, né? Mas foi Deus na vida dele. Ele pegou e falou, não vou parar de cantar, não existe voz bonita, não existe voz feia para Deus. Ele recebe em glória e os anjos se exaltam lá em cima e glorifica com a minha voz, com a tua voz. Eu falei, meu Deus do céu, é só Deus para aguentar, porque se você continuar... E realmente me deu ira. Ele se levantou com autoridade, com o revólver na mão, ele olhou para mim e falou, você não conhece a Deus, você não conhece a graça, mas você vai conhecer o meu Deus e você vai descer as águas nesse louvor. E eu falei, você vai subir. E por mais inacreditável, nesse dia do batismo, já minha esposa acho que já tinha até subido já para se batizar. E aí onde Deus foi usou o servo pela palavra, falou, tem alguém aqui muito petulante, é um vaso completamente quebrado na minha presença, eu vou colar pedaço por pedaço, mas eu vou limpar ele de dentro para fora. E onde ele pisar as plantas do pé, eu vou falar que eu vou estar com ele, né? E eu vou transformar a vida dele. E eu vou colocar ele como um vaso perfeito, né? Mas vai ter acusação, vai ter apontamento,
mas aonde ele pisar as pontas dos pés, eu vou estar com ele. Uau, que E aí foi a hora que Deus pegou, me chamou, falou, posso pedir um hino? Como pediu um hino? Aí veio o hino 380, eu fechei os olhos, quando eu vi eu já estava todo molhado. E aí já veio o diabo para acusar. Você fuma, você bebe. E aí eu sentei, e aí foi aonde que o irmão veio com a palavra de novo. Falou, ó, eu sei que não é lícito eu falar isso, igreja, mas se você fuma, se você bebe, hoje tem um dedo te apontando. Um vai virar 5, 5 virar 10 e 10 virar 1000. E quando todos estiver apontando, vai ser quando eu vou você com a sua vida. E se cumpriu tudo aquilo que Deus falou. Porém, aí que começou a briga. Ficou visível, né? Porque em Efésios 6:10 fala que nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Aí eu compreendi que por trás da cocaína, por trás da droga, não se tratava apenas de matéria, sempre foi espiritual. Por trás de todas as ações no mundo, por trás do crime, por trás do revólver, né? Por trás de cada copo de cerveja, por cada amigo que fazia convite, por cada ambiente, sempre houve a parte maligna, sempre houve o ser dos infernos querendo atrapalhar o propósito de Deus, atrapalhar aquilo que Deus já tinha premeditado para minha vida, né? Como promessa. E aí que começou a minha luta. Porque eu levantava, caía, levantava e caía. A luta contra a carne e o espírito, né? Meu Deus do céu, Vanessa, era coisa absurda, né? Era coisa absurda. O consumo de droga aumentando, eu comecei a me envolver com maquininha e aquela confusão. Começou a criar outros vícios. Nossa, eu gastava meu pagamento inteiro, o dinheiro. Eu já cheguei a fazer quase 2.000 em um dia trabalhando no salão. Eu gastava tudo isso num dia só. E aí começou a luta, a briga com a minha esposa, né? Um ambiente que começou a ficar disfuncional do mesmo jeito que eu fui criado, né? Então, para minha vergonha, eu estava me tornando aquilo que eu mais odiava, que era meu pai. Quando meu pai faleceu, aí, espiritualmente falando, aí sim começou a vergonha. Porque até então, eu era um cara respeitado, os lugares que eu ia era temido, né? E aí começou a defasar, ele começou a denigrir a minha imagem, né? Começou a ser um cara desacreditado, não só pela minha esposa, como para todos que me rodeavam. Alguns ainda acreditavam, assim, na minha vida, mas a maioria já começou com apontamento. Lembra da palavra? Era 1 virou 5, 5 virou 10. Só que eu não parei para pensar que Deus falou o quê? Que ia me limpar de dentro para fora. Então, ninguém tinha coragem de apontar o dedo na minha cara porque eu quebrava no pau, né? E eu comecei a perceber que realmente Deus estava tirando aquele homem mau, porque já estava 10 anos sem bater em ninguém. Então, era uma coisa absurda. Eu percebi que realmente tudo aquilo que estava acontecendo era permissão dele. Então, o cara irado, o cara ruim, né? O cara que era envolvido, ele foi apagando. Tinha que sair, né? Foi apagando. Justamente. Hoje, é o que eu mais falo. As pessoas se preocupam muito com a santidade externa e o interno cada vez mais corrompido, que é os fariseus, saduceus, que Jesus tanto brigou na terra. Sepulcro caiado. Né, varão? Então, e muitos que me apontavam e que me julgavam, estavam nessa condição. O que eu mais sofri dentro do Evangelho, que dificultou a minha conversão, foi que as mesmas mãos que me pegavam, vem para a igreja, vem conhecer a Deus, eram as mesmas mãos que me apontavam, né? Eram os mesmos que me julgavam. Eu me sentia como o bola da vez na igreja, sabe? Não era uma alma que chegou perdida para ser tratada, não. Era uma alma que chegava para ser o bola da vez. É o apontado, é o julgado, né? É o que não presta, é o que não quer nada. Não tem mais jeito. Então, a instituição igreja, por isso que na minha percepção, a instituição igreja está cada vez mais defasada, né? Está muito longe daquilo que a Bíblia pede. Eu fui ministrar em uma igreja aí e eu falei que a Bíblia toda, do começo ao fim, ela inclui a pessoa, ela inclui, né? Mas a discriminação, o preconceito tendem na igreja, né? Ela exclui a pessoa, né? Ela exclui o adicto, ela exclui a prostituta, ela exclui o alcoólatra, ela exclui os deficientes, os negros, né? Eu discuti numa reunião de pastores sobre essa situação. Eu falei, eu vejo em rede social, em rede de televisão, dificilmente eu vejo um pastor negro. Né? Então, essa discriminação tem na igreja e as pessoas que estão chegando, elas sofrem essa opressão. E isso machucava. Então, cada vez que eu caía, era mais difícil de levantar. Caí e levantava. Mas, graças a Deus, que eu tinha essa perseverança comigo.
eu nunca me apeguei às pessoas, e muito menos que elas falavam, né? Eu nunca me achei menos ou mais que alguém. Que eu via os defeitos e via os meus também. Eu falei, se Deus fala pela palavra que ele passa a régua, não existe um ser perfeito, então pecado não vai deixar de ser pecado. Só que aí, varão, quando eu entrei nesse caminho, eu ficava nesse sai e volta, né? Casa vazia, 70 vezes 7 vem para cima. Meu irmão, aí o negócio complicou, né? Eu cheguei a ficar 3 dias fora, se você me perguntar, por 3 vezes aconteceu isso, né, Aline? De eu ficar 3 dias fora, e se você me perguntar o que aconteceu, eu não sei, né? As pessoas falaram que eu estava com droga na mão, passei por lugares aí que até membros do partido do PCC falou, meu, se fosse outro cara, Collor, eu tinha te matado porque você fez comigo, né? Mas eu te conheço, você é o Highlander, né? Eu te conheço já de 1000 anos, mas, varão, de verdade, se firma, porque o que tá com você é para te matar. Ele mesmo falou que tá Os caras falando pra você. o que tá com você é para te matar. Se você não fosse tão considerado, o que você fez aqui, você não saía vivo, não. E eu não vou nem te falar, porque eu tenho certeza que você não vai lembrar. Ele falou que via 2 bigornas, uma do lado esquerdo e outro lado direito. Não me viu lá. Ele falou, você era um cavalo na mão deles. E só tenho isso para te dizer. E aí, quando eu comecei a perder o controle, aí eu percebi o efeito, o final, o câncer terminal que a droga faz. Porque eu já não respondia mais pelos meus atos, né? A minha parte psíquica já não estava mais legal, né? Eu levantava e dormia pensando na droga. Independente da quantidade ou o que for, eu dormia e acordava pensando na droga, né? Foi algo completamente sobrenatural, as coisas que aconteceu comigo nesse caminho da conversão, né? E eu me lembro que em um processo desse, teve uma pessoa que pegou e falou, Jackson, eu vou te falar algo, eu quero que você não me leve a mal, né? Eu te conheço desde criança, você, as suas qualidades, seus defeitos, mas para mim é inadmissível as coisas que você tem feito, porque eu vi teu pai, conheci teu pai, e você está se tornando pior que ele. Aquilo ali me... Pra você, rasgou. Aquilo ali quebrou, eu não... Né? Minha filha sofrendo, tudo, minha esposa sofrendo. Aquilo marcou. O problema foi quando eu descobri que eu realmente já não tinha mais controle. Cadê a força? Né? Cadê as pessoas Não tem. Não tem. É que as pessoas desacreditam, né? É que você escutou a palavra, você foi pra igreja, mas continua a mesma pessoa. Então, aí você não tem mais jeito. Não tem mais jeito. Então, ou a gente abafa, que no caso não era abafar, que Deus queria te limpar de dentro pra fora. E eles não entendiam, né? Se entendesse, eles tinham te segurado, ou larga fora. Esse não vale mais. Então, o processo de conversão para mim foi difícil porque eu fiquei dentro da igreja, né? Eu não condeno, né? Eu tenho muitos amigos da congregação, os irmãos que eu sou tem uma partilha muito grande. Mas é uma igreja que tem um segmento meio difícil de você se enquadrar, essa é a verdade, né? No entanto que eu saí, voltei, nunca recebi uma ligação, né? Eu participei do grupo de irmãos lá que era para aprender a tocar violino, todos tinham meu número, todos tinham meu contato, desde o professor aos alunos. Nunca recebi uma mensagem para saber por que você não veio mais e tal. Mas é porque já não me via como irmão. Essa é a realidade. Já estava meio que excluído, né, desse quadro, né? E aí, quando começou a luta, o Fred, eu entendi, eu vivi um tempo assim, eu ficava 2, 3 meses sem usar droga, depois usava. E aí teve um dia que eu estava cortando o cabelo em casa, e eu olhei para o céu e falei, Deus, se você está na minha vida, eu não aguento mais, faz alguma coisa, toca em mim, me mostra que você está comigo, porque eu não aguento mais, né? Eu já tinha passado por 2 processos de separação já, por causa da droga. Minha esposa sofreu demais, era coisa de ficar... É uma guerreira. Nossa, você é louco. Parabéns, Aline. A Aline ela foi minha Mulher primeira... sábia. Foi minha primeira pastora. Nem todo tempo ela foi sábia, né? Deus que foi a estrutura dela, porque muitas das vezes ela não tinha como ter equilíbrio emocional ou psicológico nenhum. Eu era terrível. Pensa num cara terrível. Eu era manipulador. O adicto tem isso, mas eu era muito, porque eu já era bom com palavra. Eu conseguia fazer essa mulher sair errada, estando certa, né? Conseguia colocar minha filha ao meu favor contra ela. Então, o que estava comigo era muito forte. Ele era muito manipulador, mas tudo que acontecia na minha vida era pro próprio mal, né?
E eu quero deixar até grifado isso para as pessoas que fazem uso de droga, para as pessoas que têm esse problema com droga, com adicção. Ele acha que engana alguém, né? Ele engana a si mesmo, né? Toda vitória que ele tem é derrota. Porque tudo que eu saía como vitorioso pelos feitos que eu fazia era derrota. Né? O diabo mostrava para mim que eu estava ali, ó, você é ganhador, você venceu mais uma luta aqui, você saiu certo. Grande. Mas, na moral, tava me lançando lá para o fundo. E nesse dia que eu falei com Deus, um rapaz me chamou para fazer uso de droga, veio lá do Paraguai com a droga pura. Falou, vim aqui para fazer uso com você e tal. Eu falei, eu não quero, não sei porquê, mas não estou bem. E ele, meu Deus do céu, vim de longe para... Eu falei, não quero. Sei que eu neguei a droga, neguei a cerveja. E demorou 20 minutos, comecei a sentir uma dor. E a dor começou a apertar. Só sei que em 1 hora eu estava no hospital já. E foi algo muito rápido. As coisas aconteceram muito rápido. Passei por alguns exames. Quando saiu a ultrassom, o cara olhou para minha cara e falou, você tem parente com câncer, alguma coisa assim? Eu falei, por que você está falando isso? Ele falou, não sou de falar, porque eu não sou também de ver o que eu estou vendo aqui. Né? Ele me mostrou uma bola grande na ultrassom. Ali eu já comecei a chorar, falei, já era, né? E aí tive que ir para cirurgia às pressas. Essa mulher tava grávida, já de 9 meses. E a gravidez dela foi tortura psicológica total. Acho que foi a pior gravidez que uma pessoa pode ter, que eu conheço. Foi que minha mulher teve, né? Ela sofreu demais. Porque eu falo, já estava no término. Então, a parte espiritual, ela falava mais alto que a cocaína. Eu deixava ela louca. Teve uma vez que eu pulei os muros de casa sem colocar a mão. Meu Deus. Era puro demônio. Eu não toquei nada. O Dindo, o Ricardo, vizinho, falou, Jackson, na moral, você veio... Você sabe o besouro que mandava por cima das... Foi você. Você deu um mortal que você não tocou em nada. Né? Passou por cima das coisas. E ela estava lá dentro de casa com medo, né, de algo acontecer com a vida dela. E aí, enfim, eu passei por essas cirurgias, o médico olharam e falou, ó, ele tem um rim inverso, né, é na frente, e ele precisa passar por uma cirurgia urgente. Fizeram a drenagem, fui para a sala, e aí quando eu acordei, eu tava com uns durex lá, umas fitas crepe segurando, e começou a repuxar, varão. E eu falei, nossa, mano, já tirou meu rim e tal. E o cara falou, você consegue levantar? Eu falei, consigo. Fui tomar banho, voltei. Aí depois de 2 dias, a pessoa veio e falou, não, você vai ter que se preparar que você vai tirar o rim. Eu falei, Jesus amado, vou ter que tirar os 2. Né? Porque eu tava no maior drama com aquele negócio pendurado com dreno, né, que chama? Catéter. E eu imaginava que eu tinha feito a cirurgia, varão, e não tinha nem descido ainda para fazer a cirurgia. E aí eu liguei para ela, eu falei, Aline, vão tirar meu outro rim. E já era, né? E aí ela entrou em desespero. Pensei que ia ter que fazer hemodiálise. Na verdade, ele não era. Era só a fita que estava repuxando. Não tinha cirurgia alguma. Depois eu vi o estrago, que era a cirurgia. Ficou, realmente. Acordei bravo lá, porque eu achava que os caras tinham me abusado. Meu amigo. Coitado do japonês. Falei, não, vocês me abusaram e tal. Ele falou, fala de fazer isso, tá? Vai me complicar aqui, rapaz. Falei, eu vou ligar pra minha mulher. Eu não me sinto homem mais. Foi um negócio absurdo. Depois eu pedi perdão pra ele, conversei com ele. Ele falou, não é normal, nunca é normal, mas da forma que você fez aí foi meio estranho. E aí conversei bastante com ele. Ele falou, posso falar uma coisa pra você? Eu não vou falar nessa direção, né? Deus. Mas eu não sei que você acredita. Mas se você tivesse feito o uso de droga ou bebida nesse dia, você teria morrido. Ele ia estourar dentro de você e ia dar uma generalizada. Caramba. Aí eu vi a mão de Deus, né? Falei, agora vai. 15 dias depois. 15 dias depois eu já estava fazendo uso de droga. Nossa, Tirei o... Que processo com a droga, hein? Você é louco, varão. Que processo 15 dias depois eu já estava cheirando cocaína de novo. Ela exalta, depois ela humilha, né? É uma coisa absurda. Ela finge que não existe. A droga, ela se camufla, né? Ela não mostra que ela é a causadora do problema.
Né? Todo mundo é o problema, menos a droga. A droga é sua amiga, a droga é sua companheira, né? A droga é sua estrutura, a droga é seu recurso, né? Todo mundo vem contra, menos a droga. Essa é a visão do adicto. Você é o problema. Você que é a droga em si. O problema é a esposa, o problema é a mãe. No entanto, que você vê os casos que as pessoas que fazem uso da droga, seja qual for, ela começa a se distanciar das pessoas, né? Começa a se perder. E ela fez isso comigo, não foi diferente. Só que depois disso, depois de 2 anos, eu comecei a fazer eu ficava nesse ida e volta. Ficava 3, 4 meses, até a hora que meu irmão me fez o convite para mim participar da igreja dele lá, né? Aí foi onde você saiu da congregação e foi para... Sim, eu já não estava mais na congregação. Já não ia mais, já tinha tempo já. Antes ainda eu ia, voltava. Aí depois você parou de ir, parei de vez. Seu irmão te chamou, essa época foi a hora aí, meu que ninguém amigo... ligou para ele. Aí lá na igreja do seu irmão você começou a andar mais... Foi na comunidade evangélica Por Deus e por Vidas. Comecei a andar nada, varão. Cheguei nele... Começou na sua casa, não foi? Tinha um ponto de pregação na minha mãe e tinha um ponto de pregação no Alabama. Meu irmão começou, na verdade, na casa dele, na sala da casa dele, depois foi para fora. Mas eu fui transparente com o filho, irmão, você sabe que eu cheiro, sabe que eu bebo. Ele falou, ó, Deus me deu uma direção para essa igreja, vai vir pessoas quebradas, pessoas machucadas, pessoas que a sociedade em si já não acredita mais, e você vai ficar aqui comigo. E ele me deu liberdade para estar louvando. Eu falei, você sabe que... E ele sabe, tanto ele como eu sabia, conhecia a Bíblia. Ele falou, Jacques, eu estou fazendo aquilo que Deus está me ordenando. Eu sei o que a Bíblia fala, né? Eu sei o que eu tenho que fazer. Porém, é o que Deus está me ordenando. E ele arrumou muita briga por causa disso, né? Porque eu estava louvando lá e fazendo uso de droga, né? Teve vezes que eu saí da igreja e fui usar droga. E como já teve vezes que eu usei droga e fui para a igreja, né? Foi uma coisa absurda. Ali começou a parte espiritual realmente a começar a ficar mais transparente. Aí, nesse processo, cai, volta, cai, volta, cai, volta, cai, volta, levanta, cai. Essa mulher chutou o balde, não queria saber mais de nada. E aí voltamos de novo, e aí mais um ano, vai. Sabe, fica, vai e volta. Até o dia que realmente eu senti a mão do Senhor. Porque pra mim, eu estava bem, né? Pra mim eu estava legal. Porque o que acontece para quem fazia uso de cocaína todo dia, para quem gastava 3, 4 mil com drogas, estava usando em 4 meses, tá legal, né? Mas por isso que a palavra fala, ou seja quente, seja frio, porque o morno eu vomito, né? A zona de conforto, aquele meio, aquele muro, é a pior situação de qualquer ser humano. Né? Ali é onde que o diabo quer que você esteja. Dizem que o muro é do diabo, né? Porque ela dá uma falsa sensação de você estar vivendo algo real. Uma falsa, porque você não está nem em uma e nem em outra. Então, eu me sinto bem aqui, né? É confortável essa zona aí. Por isso que é zona de conforto. Deus falou, eu vou mostrar que não é bem assim. que tudo que aconteceu na sua vida só não houve algo ruim porque eu sempre estive com você. E foi quando eu bebi 2 latinhas de cerveja e já não lembro mais nada. O aniversário do meu filho era no outro dia, ele ia fazer 1 aninho. E aí foi quando eu saí de casa, minha filha falou, pai, você vai sair com essa roupa, porque eu estava com a roupa muito suja. Ela não sabe nem de onde que eu tirei aquela roupa. E aí eu olhei para ela, eu falei para ela, é desse jeito que eu quero que ele saia. Meu Deus. Aí ela olhou para mim, ela falou que se arrepiou na hora, falou, pai, eu vi que não era você, já nem falei mais nada. E foi aonde que eu fui fazer uso da bebida, fiquei 3 dias fora de novo. Quando eu retornei, eu mandei mensagem para minha irmã, e olha que eu sou ruim para mandar mensagem até hoje. Eu comecei a mandar mensagem para ela, escrevendo de trás para frente. E ela, na princípio, ela pensou que era um monte de letra, mas depois ela percebeu que eu estava pedindo socorro para ela, mas escrevendo tudo de trás para frente. De trás para frente? É. Ô, louco. E aí, quando chegaram em casa, eu estava com um lençol no pescoço. Uau. Eu já estava preparando para se matar. Eu não recordo disso, até hoje eu não recordo disso. Falou que estava todas as luzes apagadas, ela não estava em casa, né, que ela já tinha ido para o pai dela, já estava decidida realmente a separar. E aí foi quando eles entraram em casa, conversaram comigo, e aí foi 12 horas nesse processo, né? Porque eu fiquei endemoniado por 12 horas.
Eu cheguei a vomitar dentro de casa pano queimado, vela, pedaço parece que eu comi uma oferenda inteira e ali saiu do meu organismo. E a princípio eles achavam que era somente droga, né? Mas foi uma moça que meu irmão encontrou na rua e ela viu a aflição nos olhos dele e falou: você é homem de Deus, né? Falou: sou e tal. Você tá indo para onde? Ele falou: meu irmão tem um problema com droga e tá passando por esse processo e tal. Ela falou: eu vou porque eu entendo, conheço, eu vou lá com você, né? Eu trato de pessoas assim. Só que quando ela chegou lá, a primeira pessoa a ser confrontada foi ela, né? Foi quando o diabo usou da minha vida para falar para ela, falou que ela não era digna de estar lá, né? Que ela gostava de mulher, né? Que o processo dela não era real, era mentirosa. Ela sentia desejo por isso, por aquilo. E aí a mulher olhou para ele e falou: eu não posso com isso não, porque eu estou passando realmente por esse processo de libertação, sou homossexual. E aí meu irmão espantou, falou: peraí, meu irmão não tem como estar sabendo disso, né? E aí foi a hora que eles reuniram os irmãos, colocaram algumas pessoas para fora, falou: isso aí é demônio, e é demônio dos demônios, porque... aí explicou a situação sobre a mulher, e aí começou o manifesto, varão. Tinha hora que parecia cobra, tinha hora que parecia cachorro, né? Saia um, entrava outro, saia um, entrava outro. Sei que depois disso, quando eu olhei o cenário da minha casa, aí eu vi o resultado de tudo aquilo que eu plantei, né? Porque eu plantei isso, e eu colhi isso. Mas tudo que aconteceu na minha vida foi por permissão do Senhor, por mais que não fosse a vontade dele, né? Porque Deus, ele escreve uma linha reta, nós que desvia. E as consequências é devastadora. Eu agradeço e louvo a Deus pelas pessoas que participou da minha vida e acreditou na minha vida, e principalmente a Deus, porque eu senti que era a minha última oportunidade, de todas. Já vi revólver, balas passando, já passei por batida, por tudo que você pode imaginar. Eu nunca senti que era a minha última vez, mas esse dia eu senti que era a minha última vez, minha última oportunidade. Fiquei 3 dias na cama. 3 dias de cama. Depois desse processo de 12 horas, tudo, acabou, você ficou 3 dias de cama ainda. Mais uma vez eu reforço o poder da oração. E pessoas realmente que tem que ter. O poder da oração. Sempre tem, Vanessa. Eu fiquei 3 dias de cama. E quando eu me levantei com ira. Olhei para o cenário e falei: eu não fiz nada, né? Porque na minha cabeça eu não tinha feito nada. Falei: minha esposa me abandonou. Realmente você não fez nada. Minha esposa me abandonou. E eu fiquei naquela: cadê meu aniversário do meu filho? Não vai ter. Porque na minha mente era sexta-feira. Não saía disso. E toda vez que eu falo isso, mexe demais comigo, porque assim, eu falo que eu fui Pedrão. Eu sou Pedrão, né? Tem hora que o Pedrão sai para fora aqui. Pedro andou com Cristo, né? Ele conheceu as maravilhas de Cristo, né? Pedro, pescador de peixe, Deus tem aquele processo todo, chama ele na pesca maravilhosa, lá entrou dentro do barco, aquela situação toda. Pedro andou com ele, andou com Cristo, mas o mesmo Pedro que andou com Cristo, o mesmo Pedro que reconheceu a graça, né? Em Lucas fala sobre isso, né? Lucas, eu acredito que é um Lucas 8, fala sobre pesca maravilhosa, depois fala sobre a conversão, o depoimento de Pedro, né? Quando Jesus começa a formar os discípulos, depois tem a confissão de Pedro. E aí ele fala, Jesus começa a questionar: quem é essa multidão que me cerca? Quem sois para essa multidão? Aí Pedro fala, alguns pensam que você é Elias, outros são Jeremias, pensam que é algum profeta, né? Mas, e você, Pedro, o que você acha de mim? O que os discípulos acham de mim? Ele fala: tu és filho de Deus, você é o próprio Cristo e tal. Ele fala: Pedro, não foi a carne, não foi o sangue que te revelou, mas sim, foi o próprio Espírito Santo de Deus. E mesmo Pedro passando por todo aquele processo, que não era diferente da minha vida, conhecendo as maravilhas do poder do Senhor, não demorou muito tempo quando Jesus apresenta o propósito, apresenta os planos, qual seria o fim dele. Pedro dá lugar para o diabo e fala: não, Jesus, abandona isso e tal. Né? Na mesma hora que Deus ia edificar uma igreja sobre a atitude dele, Deus repreende Pedro. Né? E quando Cristo foi embora, quando Cristo passa pelo processo de cruz, aí é onde que Pedro entra numa depressão, volta a querer pescar de novo, né? E aí foi nessa hora que ele tem a segunda conversão. E comigo foi da mesma forma.
eu desacreditei. Eu já tinha conhecido Cristo, andado com Cristo, né? Passei por todo o processo, mas ali eu vi que Cristo não existia, me deu uma raiva. E eu falei, quer saber? Eu vou virar o pior cara desse Itaim. Essas pessoas que estão me apontando, estão me julgando, eu vou sentar o dedo em todo mundo. E eu senti aquele Collor de antigamente com uma intensidade muito mais forte. E realmente, se não fosse a misericórdia do Senhor, eu iria fazer aquilo que eu tinha falado aquele dia. E eu sozinho no quarto, Vanessa, sozinho no quarto, aquela ira, aquela revolta. Se aparecesse alguém ali naquela hora, acho que era capaz de eu tirar a vida da pessoa. Depois que eu descarreguei toda aquela ira, todo aquele ódio, né, que era de mim mesmo, não era das pessoas, ninguém tinha culpa do que eu tinha feito, né? E aquele dia eu assumi realmente toda a responsabilidade. Quando eu me sentei na cama, eu senti uma presença que nem no meu batismo eu senti. E toda vez que eu falo isso é muito forte, porque foi a presença do Senhor na sua plenitude, na sua pureza, que eu senti aquele dia. E a voz foi muito interna, foi algo que batia aqui dentro, saiu para fora. Falou, que culpa tenho eu dos seus problemas? Ai, coisa linda. Sabe que esse silêncio que ficou no quarto aquele dia. E aí eu comecei a chorar. É como se ele deixasse um tempo para mim e fala, chora. E aí quando ele começou a falar, as minhas promessas estão aqui. Todos os projetos, os planos que eu fiz para você lá atrás está aqui, ó. Né? Mas não depende de mim, depende de você. E nesse dia eu me levantei diante do Senhor. Me levantei de uma forma diferente, porque todas as vezes eu pedia, eu obrigava, eu questionava, faz, me liberta, é aquilo. Mas lembra do Pedro? Movido pelo Espírito Santo de Deus? E eu, movido pelo Espírito Santo de Deus, eu falei, a partir de hoje, aonde eu pisar as plantas do meu pé, eu vou falar que você cura, que você transforma e que você liberta. Por onde eu passar, eu vou falar que você cura, que você transforma e que você liberta. Uau, que testemunho lindo. Foi forte esse dia. E aí Deus mostrou todo o cenário, varão. Lembrar de trazer lencinho da próxima vez. Isso me emociona porque Deus mostrou a deficiência dos adictos, dos drogados, que só quem passa sabe, né? Às vezes nem a pessoa que está no uso reconhece essa parte espiritual. Ele se considera realmente ser vergonha, safado, mas ele não entende que por trás de toda essa ação existe a maligna, né? E ali eu realmente me lancei diante do Senhor. Deus começou a me mostrar. Eu tinha que levantar um valor de quase R$4.000 em 3 dias. Levantei esse valor, né? Deus deu estratégia. Depois veio a questão do cigarro. Eu me senti incomodado de estar fumando. E aquilo me acusava de tal forma. Eu falei, meu Deus do céu, parece que tem um monte de gente me olhando, não tem ninguém aqui. Ele falou, entra lá, vai orar, vem falar comigo. E aquele dia, mais uma vez, Deus se manifestou. Eu abri em Marcos 10:46, cego, Jericó, onde fala que tem uma pessoa à beira do caminho e Jesus está passando, e ele ouve falar em Jesus, ele clama por Jesus. Eu me identifiquei na hora com aquele cego, né? Por muito tempo fiquei à beira do caminho e as pessoas julgavam, as pessoas maltratavam, as pessoas questionavam. E quando eu me levantava para clamar por esse Jesus, quantas pessoas falaram, cala a boca, você não tem mais jeito? Muitas, né? E aí, quando eu acabei de ler, eu sou muito petulante, eu sou muito sincero. As pessoas me conhecem gostam de mim por esse motivo e pode ser que não gostem de mim por esse motivo também. E eu olhei para o céu e falei, Deus, o que isso tem a ver comigo? Que palavra é essa? O porquê dessa palavra? E aí Deus falou, o que queres que eu te faça? E eu falei, quero parar de fumar. Ele falou, então, joga o cigarro fora. Eu, não. Um malborão cheio, 18 cigarros lá. Eu falei, não. E aí, de novo, o que queres que eu te faça? Eu falei, eu quero parar de fumar, mas não vou jogar o cigarro fora. Corri para a sala, fiquei que nem criança, mano. Olhava assim pro corredor. Falei, Deus tá lá na cozinha, tô aqui na sala. Já era, né? Ganhei ele. E de novo, a mesma voz, o que queres que eu te faça? Me levantei nervoso. Porque eu sabia que era Deus e eu sabia que eu tinha que parar de fumar. Peguei aquele cigarro, joguei dentro do vaso, eu peguei e falei, se você não confirmar essa palavra na minha vida, eu vou voltar a fumar. Sabe aquele filho tá aprendendo as coisas com o mundo e o pai tá ali do lado e fala, tá bom. Sexta, sábado, domingo. Segunda-feira, ponte de pregação. O irmão veio ministrar, falou da libertação dele, falou quando ele via cocaína ele vomitava. Começou a contar todo o testemunho dele e falou, hoje não tem palavra. Não sei porquê, mas existe alguém aqui que é muito especial, tem um valor muito grande para Deus. Houve uma luta muito forte no mundo espiritual por ele. E essa batalha o diabo perdeu e a vitória é de Deus. Amém. Agora, não sei por qual motivo, mas eu quero ler a Bíblia
E eu só vou ler a passagem e fica na meditação da vida dos irmãos. Aí todo mundo deu glória a Deus, aleluia, e eu quieto lá no meu canto. Foi quando ele abriu a Bíblia, Marcos 10, 46, cego de Jericó. Falei, Jesus amado, arrumei problema. Aí a cocaína Deus tirou, porque eu não senti mais vontade alguma. Mas o cigarro foi processo, né? É por isso que ele fala, o que é impossível para você eu faço, né? O que é possível para você, você faz. Então, o cigarro foi possível para mim fazer. Então, o cigarro ele deixou nas minhas mãos por conta de mim, e a droga ele tirou da minha vida, e se cumpriram as coisas que ele prometeu aquele dia. Glória a Deus. E Uau, hoje, que testemunho. E hoje você é pastor na igreja Renascidos em Cristo. Isso. Há quanto tempo você já é pastor? Eu sou pastor, vai fazer há pouco tempo. Pouco tempo fui ungido. Mas o mesmo povo que tem comigo já tem 2 anos que a gente faz esse trabalho junto. Eu fui presbítero por 2 anos, acredito, ou 3. Em 6 meses, depois da minha situação, já tinha me levantado como obreiro. As coisas que aconteceu, eu cheguei até questionar, está sendo muito rápido. E aí, sabe essas mulheres chinarinho de fogo? Veio umas batendo o pé para o meu lado lá e pegou e falou, você nunca mais diminui o meu trabalho, né? Só eu sei o processo e o quanto eu sofri por você. Tirei você de lá do lamaçal, tirei você disso, daquele e tal. Não é para você ser frouxo e diminuir meu trabalho, né? Porque aquele dia Deus tinha revelado a vida de uma mulher e eu fiquei com medo de falar. E aí Deus usou a vida do outro rapaz e falou tudo aquilo que ele tinha falado para mim falar para ela. E aí essa mulher me abriu o leque, que realmente Deus trabalhou na minha vida há muito tempo. E eu estava diminuindo o processo de Deus. E o processo de Deus já vinha desde o ventre, desde a madre da minha mãe, né? E realmente, em 6 meses, já tinha mais responsabilidade na minha mão do que eu nunca imaginava, né? E com 1 ano, eu tinha vidas. Era efeito dominó, Vanessa, não tinha mais como voltar para trás. Quando eu olhei assim, eu falei, Jesus amado, e agora? Né? E aí começou a se cumprir. Aí eu entrei na questão do projeto, que o meu projeto vai fazer 7 anos. Esse projeto Ajude-nos a ajudar. Fala um pouco desse projeto. E é lindo, né? Esse projeto é eu. Né? Aquela aliança que eu fiz com o Senhor, de não só falar do poder dele, mas sim fazer o evangelho acontecer, entendeu? E aquele dia eu me lancei, o projeto é minha vida. Foi que nem eu falei, quando eu era criança, o varão, eu fazia birra na rua porque eu queria dar dinheiro para as pessoas, né, os moradores de rua. Quando eu fui parar na Praça da Sé a primeira vez, minha mãe teve que levar R$10 hoje, de moeda trocada, porque parecia que eu estava num parquinho, no shopping. Eu vi tanto mendigo, eu queria ajudar todos. E minha mãe deu dinheiro para me dar para todos. Eu chorava de fazer escândalo, varão, né? Teve uma cena que eu nunca esqueci, que eu vi um menino que estava no Natal. E pior que eu não tinha nada. Eu fiquei com o dó do menino que estava descalço no Natal e eu estava com a calça da vizinha apertada lá, né? Parecia um fraldinha pacotão. Esmagou que minha mãe não teve dinheiro para comprar e eu com dó do menino. E eu também não estava na mesma condição, com a única diferença que eu tinha uma casa. E aquele dia o Natal acabou para mim. Eu comecei a chorar em cima da laje. Esse negócio mexe demais comigo. Mexe demais. Porque eu falei, Deus, eu preciso fazer algo. Naquela época eu já falava, né? Então, o projeto foi tudo aquilo que tinha de melhor dentro do meu coração. E eu dei início fazendo uma arrecadação lá no meu salão. A princípio foi 20 cestas, e depois na segunda arrecadação foi para 70. E aí começou a intensificar, a crescer, as pessoas foram se aproximando. Tinha muitos que já estavam desacreditados do evangelho, né? Porque você vai ver em Tiago 1,27, fala que a verdadeira religião é aquela que cuida dos órfãos e cuida das viúvas. E não se corrompe com as coisas dessa terra. Né? E aí você vai mais além, onde que vai virar muita discussão até mesmo teológica, questão do dízimos e oferta, né? Para que é o propósito do dízimos e da oferta. Então, eu comecei a fazer realmente aquilo que Deus tinha determinado dentro do meu coração. E o projeto foi tomando uma proporção muito grande, foi crescendo, outros parceiros foram encostando, né? Tem um Heitor, um amigo meu, que hoje é um braço direito do projeto, né? A gente está criando a UPS agora. E em 7 anos nós nunca fizemos aliança com ninguém, nenhum político. E nós fizemos agora com um deputado, justamente por causa do certificado do CNPJ, né? Que vai vir recurso, que eu falei para ele, eu não quero nada para mim, né? Eu só quero aquilo que é direito, né, da população.
e a gente vai fazer de graça o que vocês são pagos para fazer, essa é a verdade. Ele olhou assim para mim, assim, tal, né? Mas o meu propósito dentro do projeto hoje é unir o maior número de pessoas dentro do mesmo propósito, em prol da sociedade, em prol dos mais carentes. A questão das igrejas, porque a igreja não tem referência, a igreja não é referência no nosso bairro, né? Você não vê Cristo sendo representado dentro da onde a gente mora. Eu falo pelo social, todo mundo dentro da sua própria igreja. Então, igreja sendo igreja dentro da igreja. Eu até coloquei num grupo cristão que igreja não cresce com membro de outra igreja, igreja cresce tirando as pessoas do mundo para a igreja. Então, eu tenho uma visão muito para fora. E eu penso comigo, se o corpo que Cristo sempre desejou e é palavra, né? Se realmente for formado da forma que a Bíblia diz, a gente vira potência no Itaim Paulista, a gente vira potência no bairro. Se as igrejas se unirem no mesmo propósito, deixa as placas de lado, né? Verdade. E vamos para cima, se reunir. Varão, a gente não é passeada para Jesus, desculpa. Quem curte, amém, né? Mas não é para vender água, mas é para fazer que o nome do Senhor Jesus venha ser glorificado. Amém. Amém. Esse Amém. é o propósito da igreja, né? É o propósito. Que pena que o nosso tempo é curto. Pois porque é. esse testemunho aí Forte. é forte. É isso que Deus Deus é faz lindo. na vida de um homem, né? É isso que Deus faz na vida de um homem. E o poder de Jesus, ele é incrível, né, irmão? Deus é lindo. Se a gente deixasse o tempo rolar aqui, você teria mais coisa para contar. Nossa, com que eu certeza, tive que porque resumir muito mesmo. A gente sabe que... E o cola que eu conheci era um cola alegre. Eu não conhecia esse cola. Nem E nem a imaginava. Vanessa conhecia esse cola, imagina. Eu omitia. Meu Deus. Eu omitia muito isso aí. Tá vendo? É assim que Deus faz, Deus transforma o homem. Jackson, hoje você está na igreja, você quer deixar as redes sociais da igreja? Sim, Aonde encontra a igreja? Qual A é o dia igreja, de culto? hoje nós, por enquanto nós estamos próximo da padaria Renascer, lá na rua Doutor Egídio de Araújo. Quais os dias de culto lá? É quinta e domingo. Mas nós vamos mudar ali pro lado da congregação, próximo do Laulinda, na rua Benedita Crino de Freitas. Mas isso vai demorar 2, 3 ainda? meses. Ixi, mês que vem a gente já tá. Mas o horário do culto? É às 19h30 e domingo pela manhã às 9h30. Né? Entra na página lá, Renascidos de Cristo, tem a página do projeto Ajude a Nos Ajudar e agora da UPS, né? Que também é outro projeto nosso também, em parceria com alguns amigos. E tem Edificadores de Alma. Varão, né? Amém. Tá O crescendo. homem está trabalhando. Como o você homem tá disse, né? trabalhando. Na sua vida sempre foi tudo muito assim, intenso, né? Eu acompanho você eu pelo, vou pra cima, pelo A gente Face. vai pra cima. Acompanho a Aline também. Eu tenho essa vida. Isso aí é minha estrutura. Acompanho os nossos amigos, né? Do passado. Quanto tem, gente? Eu glorifico. Nossa, muito. Meu Deus. E é o propósito, né? Se a gente não for Resgatar essas pessoas. entendeu? Tem que ser o sal, tem Que que Deus ser o abençoe tempero. vocês cada vez mais, que vocês nós Amém. cresçam. Jackson, obrigado, meu Amém, irmão. eu que Obrigado por agradeço. ter aceitado o convite, ser nosso primeiro convidado. Imagina na minha mente esse cenário aqui, ó, porque nós todos amigos, né, Valor? Sim. Então, pra mim, tá sendo gratificante É uma honra demais. ter Nós você glorificamos a Deus pela sua vida. Amém. Deus te abençoe. Pena que não temos mais tempo, mas quem sabe um dia nós fazemos uma segunda parte com Sim. ele. Né? Amém. É isso Ele é aí. esposa, né? Porque a esposa deve ter muita isso coisa pra aí, falar. Tem que trazer uns 3 baldes pra ela. Porque ela fala 2 palavras. E eu me segurei, viu? Sério. Glória a Deus por isso. Amém. Damos glória a Deus pela vida de cada um que tem nos Amém. acompanhado, que o testemunho do Jackson seja um testemunho edificador na vida de cada um de vocês. Esse é o propósito. Né? Esse é o propósito do nosso podcast. Aqui a gente não tá para bater papo, embora acabe acontecendo, mas é para vocês verem aquilo que Jesus faz. Que quando a gente fala, né? Eu estou na igreja, eu sou cristão, a pessoa fala, você é mais um. E a gente vê através de ver na vida de pessoas como o Jackson que ele não é mais um. Hoje ele compartilhou que ele é um pastor, tem projeto social, ele entende o que é ser igreja. Então é isso que Jesus faz, ele transforma pessoas. Né? É verdade. Ele pega pessoas do nada, pessoas que estavam condenadas à morte, pessoas que deu tanto livramento e hoje prega a sua palavra. Amém? E o poder da oração. E o poder da oração. Então, Oração não tem data de validade. recado que fica. Eu sou a prova que fala em Corinto que Deus pega as coisas loucas dessa terra para confundir os sábios. E realmente é projeto falido na mão do Senhor, vira construção, Sim. construção. Amém. Vira. É isso aí. Um improvável, né? Nós vamos ficando por aqui. Deus Rodrigão, obrigado pela sua vida mais uma vez. Que Deus abençoe. Na próxima semana tem mais, com outro convidado. Sendo assim, querendo Deus, estaremos aqui na semana que vem. Amém. Deus abençoe. Nos siga nas redes sociais.
Instagram, @NaPalavraCast, YouTube Na Palavra, Facebook Na PalavraCast. Que Deus abençoe a todos. Até a próxima semana. Amém.